E aí, Tricolor, beleza? Eu não sei vocês que estão em casa aí, mas eu confesso que, cara, já estou pensando aqui na partida contra o Bolívar e, assim, em quais cenários o Zubeldia poderia adotar para tentar vencer esse jogo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque, assim, eu acredito que como eu também, como eu penso assim, muita gente também pensa, né? Deve ficar matutando ideias de como que fazer para vencer o Bolívar, como é que os Bolívar devem pensar esse jogo, quais seriam as soluções adequadas, jogadores que poderiam jogar. Assim, será que a gente precisa de uma grande mudança do time que vem jogando para a gente conseguir golear o Bolívar? Muitas dessas dúvidas surgiram, por exemplo, no pós-jogo de ontem, né? Muita gente falando assim, pô, mas um time que não faz gol, Quintela, como é que ele vai fazer gols no Bolívar? A gente tem que lembrar que o Bolívar não é um time do Campeonato Brasileiro. O Bolívar não é o São Paulo, o Bolívar não é o Flamengo, o Bolívar não é até a Chapecoense. Eu acho que até a Chapecoense é mais time que o Bolívar. O Bolívar é um time... A gente, quando a gente parte para analisar essas coisas, a gente vê o copo meio vazio e só vê as dificuldades e não vê também as realidades. Tem as realidades também. Enfim, mas antes de falar sobre isso, pedir a galera para se inscrever no canal, deixar o like aí que é muito importante, e dar um hype também no vídeo. O hype você puxa o comentário para o lado e escolhe a opção hypar. Então, vamos lá para esse exercício de reflexão. Quando a gente pensa no jogo contra o Bolívar, a gente muitas vezes está desesperado pela classificação, querendo ganhar de qualquer jeito e se classificar para a próxima fase, a gente só pensa nas dificuldades, nos problemas. A gente não analisa que também há o outro lado, as facilidades de enfrentar o Bolívar. Você jogar contra o Bolívar não é igual você enfrentar um time brasileiro, que, por exemplo, seria quase impossível a gente meter 3-0, por exemplo, sei lá, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, né, no Grêmio, no Internacional, seria muito difícil. Como é que a gente vai meter 3-0 num time brasileiro se a gente é um time que faz poucos gols, que até quando cria, perde os gols, e na maioria das vezes nem criar, a gente cria, que é um time que tem essa limitação, é um time muito competitivo, mas é um time que produz pouco. Então, assim, realmente seria um cenário muito mais difícil enfrentando um time brasileiro. Enfrentando um time que é um time fraco, de um país que o futebol é fraco, que é um time que só sabe jogar na altitude, que tem uma série de limitações. Mas tem um atacante brasileiro. Um atacante brasileiro que não jogaria em nenhum clube de Série A do futebol brasileiro. Talvez até Série B não jogaria. Então, assim, a gente está falando de um time fraco. Então, vamos pensar. Será que com o time que a gente vem jogando, a gente poderia golear o Bolívar? Poderia, a gente poderia. Mas quais são as probabilidades considerando o que a gente vem fazendo? A gente tem que lembrar aqui que a gente sofreu para ganhar de um Operário que tomou de 6 ontem em casa. Entendeu? Então o Fluminense não é um time que tem tanta facilidade de fazer muitos gols. E é um time que também sofre muitos gols. Entendeu? Então, assim, sofre gols em praticamente todos os jogos. Então a gente também tem um lado defensivo para se preocupar. Ah, mas o time do Bolívar é muito fraco e não vai ser tão perigoso para a gente defensivamente. A gente tem o Freitas ali para facilitar as coisas, a gente tem o Ignacio para dar uma paçocada, a gente tem o James para dar uma paçocada. Então, assim, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Agora, efetivamente, falando do time, qual é o melhor time do Fluminense? O melhor time do Fluminense é o time que jogou o jogo de ontem, com Canóbio no ataque, Savarino e John Kennedy? Cara, eu estava pensando sobre isso. Na minha cabeça, qual é o melhor time do Fluminense, na minha cabeça, para enfrentar esse Bolívar e fazer gols? Porque a gente precisa fazer gols. A gente precisa fazer gols. Ou não? Cara, eu vou falar para vocês. Eu seria muito ousado se eu fosse o Zubeldia. Mas muito ousado. Eu entraria com um time, o Fábio, talvez o Samuel Xavier e não o Google. Eu vou explicar por quê. Aí a zaga joga moeda pro alto e entra qualquer um. Arana na lateral esquerda. E aí estaria a minha mudança. A minha mudança estaria aí, no meio campo. Eu entraria com o Hércules, como único volante de marcação, tá? Para praticamente fazer um
4-1-3-2. Faria um 4-1-3-2. Eu iria com Hércules. Eu iria com o Lúcio Costa. Tá? O Lúcio Costa. No lado do Lúcio Costa, eu iria pelo lado direito. Não, o Soteldo é canhoto, né? Então eu iria pro lado direito com o Savarino. Pelo lado esquerdo do Acosta com o Soteldo. Tá bom? E no ataque com o John Kennedy Castilho. Tela, Castilho é um bonde, é ruim, é isso, é aquilo. Castilho daria a gente a bola aérea, que a gente não tem com o John Kennedy. Castilho daria a gente o pivô, jogar de costa para o zagueiro, que a gente também não tem com o John Kennedy. E o John Kennedy daria a gente o que ele está dando. Movimentação, dinamismo, qualidade técnica de uma tabela, porque ele tabela muito bem com o Lúcio Costa. E o gol, que ele é muito mais finalizador do que o Castilho. Então, o John Kennedy, a gente manteria o John Kennedy em campo, que é um fazedor de gols, um cara que tem qualidade, né? E que está evoluindo muito. E a gente teria o Castilho para a bola aérea, para ter o recurso da bola aérea. Porque quanto mais opções a gente tiver ofensiva, de jogo, bola aérea, bola por baixo, tabela, movimentação do atacante, mas o Castilho teria que ficar dentro da área. E por que o Samuel Xavier que eu falei no início? Porque o Samuel Xavier, ofensivamente, ele é mais perigoso que o Guga. Ele tem mais infiltração que o Guga. Então, mas tudo bem se for o Guga, tá? Estou dando só um exemplo. Só que teria uma coisa, como a gente vai jogar com um volante, o que a gente teria que fazer? Quando um lateral subir, não dá para subir o outro junto. Esse outro fica no segundo terço. Inverteu a bola, ele vai. Ou então ele até vai para receber do outro lateral, mas o outro lateral recompõe. Então, um dos laterais que não estiver atacando, ele tem que fazer o balanço. Ó. Segundo terço, último terço. Segundo terço, último terço. E o Hércules sobra para ajudar os dois zagueiros caso percam a bola e tenham um contra-ataque. Isso que a gente está falando do Bolívar. A gente não poderia fazer isso, por exemplo, com um time sul-americano forte. Seria praticamente um suicídio. Entendeu? Então, eu acho que essa formação, para quem precisa fazer gols, na minha opinião, é a melhor formação. Você vai estar, obviamente, privilegiando o aspecto ofensivo ao defensivo, mas é o que a gente precisa fazer gol. A gente precisa fazer gol. Então você abre mão de um volante, coloca para manter o Lute e abrir para colocar mais um atacante. O Soteldo é um jogador que faz muito linha de fundo, cruza a bola para dentro da área, tem um bom cruzamento. Batida do Soteldo na bola é melhor, então vai ter bola pro Castilho ali. O Arana tem que parar com esse negócio de chegar na linha de fundo ali, ou no bico da área e ficar tocando para trás. Tem que orientar ele a cruzar a bola pro Castilho, cruzar para dentro da área, porque não adianta o Castilho estar em campo e ninguém cruzar, ficar tocando bola para trás, tentando fazer bola de infiltração, tendo um grandalhão na área. Então também tem que mudar a cultura dos jogadores. Quem está acostumado a chegar no fundo e tocar para trás, tem que cruzar. E não ficar tocando bola para trás, não tentar ficar infiltrado dentro da área. E sim cruzar. Então, essa formação dependeria também dessa mudança de cultura de alguns jogadores como Arana. Entende? Mas eu iria dessa forma. Isso quer dizer que se o Zubeldia colocar o mesmo time que colocou ontem e não consegue fazer 3-0? Não quer dizer. Só que eu acho que fazendo o que eu estou falando, você fica mais perto de fazer os 3 gols do que fazendo um esquema de ontem. Um esquema de ontem. Então esse é um ponto, para mim, que eu tenho comigo, que eu acho que poderia dar bom. Poderia dar bom. Você ter mais jogadores no ataque, ter jogo pelo fundo, ter jogo por dentro, ter bola aérea, ter pivô, ter o atacante dinâmico que sai da área para receber e tabelar, e até tabelar com outro atacante. Então eu iria com essa escalação. Não sei como o Zubeldia vai, mas eu faria essa escalação. Acho que é um caminho, na minha opinião, o melhor caminho agora para tentar buscar gols. Óbvio, o Zubeldia também pode tirar o Soteldo, tirar o Canome e colocar o Soteldo, por exemplo. De repente ele poderia fazer isso. Vai fazer? Eu acho que não. No fim ele vai de Canome, o Savarino e John Kennedy. Esse é o mesmo tipo que o Zubeldia tem isso. O Zubeldia não é um treinador que você possa esperar dele grandes mudanças, sabe? Mesmo que o jogo peça, você dificilmente vai ver o Zubeldia fazer grandes mudanças. E, cara, é muito fácil perceber que dificilmente ele vai fazer. Por quê? Se
volto a falar, eu sou um cara muito observador. Eu, ouço, eu consigo pescar bem o que esses caras falam. O Zubeldia, se você parar para ouvir uma coletiva do Zubeldia e tentar assimilar o que ele fala, você desvenda o Zubeldia. O Zubeldia já falou várias vezes em coletiva por que ele não gosta de fazer 5 substituições. Nunca ninguém perguntou isso para ele. Por que você... Ah, não, ele perguntou já, foi o Cícero Melo. Perguntou uma vez por que ele só tinha feito 3 substituições, e aí ele deu uma resposta meio ruim pro Cícero. Assim, meio puto, assim, eu sei, eu fiz porque eu achei que tinha que fazer, eu é que mando, eu é que entendo, alguma coisa do tipo assim, ele falou de uma forma meio brusca ali com o Cícero, não foi muito bonita a forma como ele falou, mas quando eu passei a prestar mais atenção em algumas falas dele, ele já deu a entender que não faz 5 substituições, porque não gosta muito de mudar o time demais, e aí mexer com o entrosamento. Ele fala muito em fazer muitas alterações, não só de substituição, mas alterações táticas para não mexer na estrutura do time, não perder entrosamento. Ele fala muito do conjunto, de entrosamento, dos mesmos jogadores estarem jogando juntos, da questão de não substituir muito para não atrapalhar. Ele já falou isso várias vezes. Está muito claro para mim que o Zubeldia é um cara com um pensamento mais conservador. Isso quer dizer o quê? Que ele, para mudar, ele não muda de forma radical. Ele só faz mudanças baseadas em muito convencimento. Esse é o Zubeldia. É uma característica do trabalho do Zubeldia. Então, pensar que o Zubeldia vai fazer uma mudança, de começar com 2 atacantes, jogar só com um volante para poder fazer gol, eu acho difícil. Eu estou falando daquilo que eu gostaria. Mas o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele sempre faz. Ele vai manter o mesmo time que escalou no jogo de ontem, vai ser conservador e vai tentar ganhar. Se ele ver que virou o primeiro tempo, não fez nenhum gol, ou só tá 1-0, aí talvez ele possa fazer o que eu falei. Entendeu? Então, assim, o Fernando Diniz, que é um cara que eu, não quero nunca mais ver no Fluminense, a não ser que mude alguns conceitos. Cara, ele era um cara que tinha essa virtude. Ele surpreendia. Se ele percebesse que ele precisava de fazer gols, alguma coisa, tipo, ele mudava o time. Ele criava alternativas no time. Ele fazia isso. O jogo contra a LDU, segundo jogo no Maracanã, final da Recopa, ele colocou ele fez uma substituição ousada, ele colocou o Renato Augusto no jogo. Vocês vão lembrar disso, o Renato Augusto sofreu pênalti, nem jogou bem, mas sofreu pênalti, não, ele colocou o Renato Augusto numa situação que o Renato Augusto nem entrava no jogo. Ele não era titular e não entrava direito no jogo. E ele colocou o Renato Augusto naquele jogo. Porque tinha uma lógica tática por trás daquela entrada do Renato Augusto. O Fluminense ter 2 meias para poder espetar, ele fez aquilo de propósito, tirou um volante. Quantas vezes na Libertadores lá, que ele colocou, fez 4-2-4, colocou aquele colombiano, que eu sempre esqueço o nome dele, limitadíssimo, colocou como lateral, enfim. Então quando ele fazia as mudanças quando pedia. O Zubeldia não. É até uma pena, mas é o estilo dos meus. O Zubeldia é muito conservador. Enfim, mas acho que tem caminhos. E até mesmo no caminho do Zubeldia, mais conservador, também pode acontecer a gente fazer 2 gols no primeiro tempo e tudo mais. Pode. Eu só realmente tenho dificuldade de crer que um time que faz tão poucos gols sem ter uma grande mudança, isso vai acontecer de uma forma facilitada. Mas é o que resta, é torcer. Eu estou aqui nesse exercício de pensamento, porque estou indo passear agora com a família, porque, tipo assim, cara, já estou pensando no jogo de terça. Estou igual vocês, estou pilhadaço para esse jogo de terça. Enfim, mas vamos tentar relaxar no domingo. Vamos tentar ter um domingo de paz e deixar para sofrer depois. Fiz esse vídeo aqui porque eu precisava desabafar com vocês aqui. Dar meu ponto de vista, minha opinião, o que eu acho sobre esse jogo. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, quem sabe eu não reajo aqui as opiniões de vocês. Comentem aqui. Amanhã tem bate-papo tricolor aqui no canal, hein? Às 9 horas da noite. Valeu, comenta aí, eu vou reagir vocês aí. Comenta aí, valeu.